Primeiro, vamos retomar um pouquinho, relembrar o que é o comer emocional. Comer emocional é quando você tem o impulso de comer algo para normalizar ou para regular uma emoção desconfortável. Sabe aquela sensação? Estou muito triste, estou muito frustrada, muito chateada e a minha boquinha coça pela comida palatável. O que é comida palatável? É aquela misturinha de açúcar com gordura, é aquela comidinha gostosa que dá água na boca. Essa é a comida palatável. Afinal, alguém aqui sente vontade de comer brócolis quando tá triste? Não, né? É o palatável que você quer. E aí a gente busca por sorvete, por chocolate, por uma massa, por um chips, algo industrializadinho desses, não é mesmo? Porque esse tipo de comida, essa misturinha palatável, ela produz algumas substâncias no cérebro, como dopamina, por exemplo, que ativa o nosso centro de recompensa e de verdade dá prazer. Sim, então Aline, você está me dizendo que a comida palatável, comer um chocolate dá prazer quando eu tô triste? Dá prazer, não dá para negar, não posso mentir aqui para vocês. Comer chocolate quando eu tô triste libera dopamina e me dá prazer. Só que outras coisas liberam tanta dopamina quanto o chocolate. Por exemplo, ouvir música, fazer uma atividade prazerosa, fazer atividade física libera dopamina, assim como chocolate. O que você precisa entender é que eu quero resolver o quê? Qual é a minha meta? Então, comer pode até regular minha emoção naquele momento, mas pode me trazer outras emoções desconfortáveis depois, como a culpa, que passa a não valer a pena. Você não conseguiu regular. O desejo veio. Eu tô na fissura de um alimento palatável. Aline, eu não tô conseguindo administrar as minhas emoções e regulá-las nesse momento. E aí, o que eu faço? Você não conseguiu? Você caiu. Pode estar caindo no ciclo do comer emocional, que é esse aqui que eu vou explicar para vocês hoje. Mas aguenta aí. Eu quero dar um exemplo para vocês, antes de eu apresentar o ciclo. Vamos imaginar que a Juliana chegou no trabalho dela na sexta-feira e o chefe dela falou assim, logo pela manhã, Juliana, eu preciso que você me entregue esse relatório na segunda-feira de manhã. Então veja o que você consegue aí, mas esse relatório precisa estar na minha mesa na segunda-feira de manhã. Ela, tá bom, olhou para a agenda dela e falou, não, vou dar conta disso agora na sexta-feira à tarde, agora sexta à tarde eu dou conta disso e já elimino. Mas ela se enrolou, apareceram outras coisas e ela não fez na sexta-feira. Chegou no sábado, ela levou para casa, porque na segunda o relatório teria que estar pronto. Ela levou para casa, no sábado, outras coisas aconteceram, ela foi curtir com a família, acabou não fazendo o relatório. Domingo de manhã, não tem jeito. Hoje eu preciso entregar esse relatório. Vou fazer. Nisso, a mãe da Juliana liga. Ju, mamãe, aqui é a mamãe. Vou fazer um churrasquinho aqui em casa hoje. Vem almoçar aqui. Juliana tinha que fazer o relatório. Ela sabia que se ela fosse almoçar na casa da mãe dela, ela tinha uma grande chance de não concluir o relatório. Juliana chegou para o marido, para o filho, e falou assim, olha, vocês vão indo, a hora que eu acabar o relatório, eu vou, porque eu preciso terminar. O marido e a filha saíram felizes da vida para casa da família, dos familiares, e ela ficou de frente com o relatório. Nesse momento, Juliana pensa, pensamento. Juliana pensa, poxa, que triste. Não devia estar fazendo isso agora. Eu tive sexta-feira, eu tive sábado, fui deixar para a última hora. Eu sempre deixo as coisas para a última hora. Ela sente aqui um misto de tristeza e raiva. Não devia estar acontecendo, ficou com raiva do chefe, ficou com raiva dela mesma, ficou chateada porque tá todo mundo no churrasquinho e ela tendo lá que terminar o relatório dela. Aí ela lembra que na geladeira da casa dela
tem um mousse de chocolate maravilhoso que a mãe dela fez para ela e que sobrou de ontem. E ela levou o tupperwarezinho com mousse para casa. A boca dela começa a salivar e o desejo vem. O desejo vem. Ela fica com desejo do mousse. Aí a Juliana começa a pensar: ai, mas eu não podia estar comendo mousse agora, 11 horas da manhã, daqui a pouco eu tô indo para casa da minha mãe almoçar. Ai, como não como. Aí a Juliana pensa: ai, quer saber? Já tô tão privada, já tô fazendo esse relatório que eu não queria estar fazendo. Minha família já tá lá se divertindo. Não vou me privar mais, eu vou comer, eu mereço esse pedaço de mousse. Ela para o que ela tá fazendo, vai na geladeira, pega um pedaço farto do mousse, come como se não houvesse amanhã, porque ela tem certeza que depois ela não vai comer mais nada. Come uma boa fatia, alivia a emoção, mas logo depois, a hora que ela volta para o relatório, sabe o que ela sente? Culpa. E sabe por que ela sente culpa? Porque não era o que ela precisava. O que ela precisava, na verdade, era terminar o relatório. Agora ela ganhou mais um tempo, porque ela ainda não terminou o relatório e ainda saiu do plano. Percebe a cilada? Aí a Juliana pensa de novo: eu não tenho o mesmo jeito. Eu sou descontrolada, eu não dou conta de lidar com as minhas emoções, eu sempre tenho que cair na comida. Agora, além de ter saído do meu plano, ainda tem que terminar o relatório, atrasei mais ainda, fica frustrada, chateada. Aí ela lembra que tem umas lasquinhas de parmesão que ela guarda na despensa. Ela fala: ai, quer saber? Comi tanto doce, agora eu preciso salgar minha boca. Hoje não é dia de fazer dieta. Deixa isso pra lá. Vou lá, come. Pensamento sabotador de novo acontecendo. Ela vai lá, come. Tá fácil, tá na despensa dela. Ela come o que ela tem direito. Depois sente culpa de novo. E aí ela fica no ciclo do comer emocional. Esse é o ciclo do comer emocional. Então, olha os pontos aqui. Eu tenho um pensamento, normalmente disfuncional. Esse pensamento me leva a uma emoção desconfortável. Essa emoção desconfortável me leva ao desejo. O desejo, quando eu tô com desejo daquele alimento palatável para aliviar o meu desconforto emocional, eu entro naquela briga do como não como. Aí vem o pensamento sabotador, que me dá permissão para comer. O pensamento sabotador, se o acesso tiver facilitado, eu como. Comendo, eu vou comer uma quantidade um pouco maior e até mais rápido, porque foi baseado na minha emoção. Comendo, baseado no pensamento sabotador, eu tenho uma grande tendência de me sentir desconfortável com a culpa. E a culpa vai de novo me trazer outros pensamentos e de novo me trazer uma emoção desconfortável, reiniciando todo o ciclo. E aí vocês caíram na cilada do ciclo do comer emocional, onde eu tô sempre buscando a comida para aliviar o desconforto emocional, muitas vezes ocasionado pelo próprio exagero na comida. O melhor dos mundos, para não cair no ciclo do comer emocional, é desassociar, deixar de associar o desconforto emocional, o alívio do desconforto emocional com a comida. Quando a gente consegue fazer isso, yes, sensacional. Mas eu concordo que esse é um passinho a mais, exige um treino, exige outras habilidades que talvez num primeiro momento seja difícil. Então eu vou dar para vocês 3 outros passos, 3 outras estratégias em 3 passos para que vocês consigam quebrar esse ciclo antes mesmo de conseguir flexibilizar tudo isso e não ficar caindo no ciclo do comer emocional. Então você entrou, tá? Nós vamos partir hoje do princípio de que você entrou no ciclo do comer emocional. O que nós vamos fazer? Primeiro ponto, o famoso pensamento sabotador. Lembra, ó? Eu já entrei. Pensamento, emoção, desejo, pensamento sabotador. Tô aqui, ó. Esse é o nosso
Primeiro ponto de acesso. Vamos trabalhar nos pensamentos sabotadores. O que são os pensamentos sabotadores? Os pensamentos sabotadores são aqueles pensamentos que, quando eu estou entre comer ou não comer, eles vêm e me dão a permissão de comer. Como não como, vem o pensamento sabotador e fala: como assim? Você merece. Você tá tão sozinha hoje, você já tá tão privada, tá todo mundo se divertindo e você aí trabalhando. Você não vai se privar mais. Concorda que quando eu tenho esse pensamento, num primeiro momento, vou comer mesmo. Ele te dá uma permissão. Só que é uma permissão pautada numa distorção e não necessariamente coerente com a sua meta. E é aí que a gente precisa avaliar o que é que está me levando a buscar pela comida. É só um desejo? Se é um desejo específico e tá tudo bem satisfazê-lo, ótimo! Mas na maior parte das vezes, e aí vocês vão concordar comigo, nem sempre é só desejo. Às vezes o que está te levando a comer é um pensamento sabotador. Por isso é tão importante você aprender a identificar e responder a eles. E é isso que nós vamos fazer hoje. Os pensamentos sabotadores, eles são distorções cognitivas e a gente tem eles categorizados. O Dr. Aaron Beck, que é o criador da terapia cognitivo-comportamental, categorizou eles em alguns tipos. Eu não vou passar todos aqui para vocês, porque é muito grande. Eu vou falar sobre 3 específicos. O primeiro pensamento sabotador é o pensamento do tudo ou nada. O pensamento tudo ou nada é aquele pensamento em que eu classifico as coisas em 2 categorias. Ou eu faço tudo certinho, ou deixa pra lá, não faço nada. Vou dar um exemplo. Hoje, sábado, hora do almoço, já escorreguei. Já comi o que não precisava. Quer saber? Fim de semana não tem jeito. Segunda-feira eu volto. Ou então, começa a semana direitinho. Segunda-feira, no plano, sigo atividade física, como. Terça-feira, ok. Quarta-feira à noite, a amiga chama para fazer um happy hour. Você vai lá e toma um drink, uma cervejinha. Nossa, quarta-feira eu já falhei. Não é uma boa semana para fazer dieta. Deixa pra lá, desencana. Semana que vem eu volto. Vocês vão perceber que esses pensamentos sabotadores, eu tô colocando eles para comida, mas não é só para comida que eles funcionam, viu? É tudo. Em tudo na vida, o pensamento dicotômico pode estar presente. Então, esse é o dicotômico. Ou eu faço tudo certo, ou não faço nada. Outro pensamento sabotador muito comum, o da irrelevância. O pensamento sabotador da irrelevância é aquele quando eu combino nada com coisa nenhuma. Sabe o que é combinar nada com coisa nenhuma? É quando eu combino 2 coisas que não têm coerência entre si. Quer ver um super famoso? Estou tão cansada, preciso comer. Trabalhei muito o dia inteiro, tô cansada, tô acabada, preciso comer. Ou tô tão cansado, nossa, meu dia foi tão estressante, preciso de uma cervejinha. Esse é o pensamento sabotador da irrelevância. O que a comida, ou a cervejinha, ou o vinho tem a ver com o seu cansaço? Na verdade, você concorda comigo que se você comer demais, ou se você consumir álcool demais, isso vai atrapalhar o seu descanso? Não tem coerência. Se você quer comer um doce, se você quer tomar uma cervejinha ou um vinho, que não seja porque você está cansado, seja porque você está afim. E aí é que a gente responde ao nosso sabotador. Então, assim, se eu tô cansada, o que é mais coerente? O que eu preciso? O que você precisa quando você está cansado? Descansar. Você não precisa comer, você não precisa beber, você precisa descansar. Sabe por que você já fez essa associação? Porque o chocolate, quando você consome, ele libera mesmo dopamina e de verdade regula a sua emoção naquele momento. Então o seu organismo, o seu corpo já aprendeu a fazer essa associação. Só que depois, se você comer demais, vem a culpa. E você acaba regulando a sua emoção, regulando sua irritação, não porque você aprendeu a regular, mas porque você quebrou a curva da regulação emocional com o chocolatinho. E da próxima vez você vai buscar o mesmo artifício. Então, não é uma boa associação se fazer. A gente precisa encontrar outras formas de regular a emoção. Agora, eu vou falar para vocês o pensamento sabotador do
pensamento mágico. Sabe qual é o pensamento mágico? Comer em pé não conta. Estranho? Parece estranho? Não, Aline, isso não tem nada a ver comer em pé. Eu não tenho esse pensamento. Se você está pensando assim, eu vou dizer que você tem. Eu vou te explicar, vou dar só um exemplo para você, para ver se você se identifica. Você está na sua casa preparando ali os petisquinhos para receber alguns amigos. Aí você está cortando o queijinho escapa do prato. Aí você pega o queijinho e põe na boca. Aí você está cortando o salaminho não sai tão bonitinho, não sai uma fatia bonitinha, você fala assim, isso eu não vou colocar, você vai pôr na boca. Só que a hora que chega na mesa, você serve os petiscos e todo mundo senta à mesa, todo mundo come e você também, como se não tivesse petiscado na cozinha. A mesma coisa para quem é mãe. Quem é mãe aqui já deve ter cortado frutinha para o filho, feito a papinha. Você já viu mãe dando comida para filho? É uma para o filho e uma para ela, né? Ou duas para o filho e uma para ela, para ser mais sutil. Ou sobra a comida do filho, raspa, que é para não sobrar. Qual é a relação aí, gente? Isso é mágico, não? Então, você come em pé, sim. Quem come em pé são os petiscadores, né? Eu tô lá, tô pegando e no fim das contas eu não contabilizei. Tá lá num evento e aí tá passando aqueles brigadeirinhos e você pensa, cortesia. Aí daí que é cortesia? É cortesia, mas tem caloria. É cortesia, mas se não tá no seu plano, vai contabilizar. Então, eu dei para vocês 3 exemplos de pensamentos sabotadores para vocês identificarem e responderem. Por que a gente precisa identificar? Para a gente saber o que está nos levando a comer. Se eu sei o que está me levando a comer, eu posso tomar uma decisão mais consciente sobre comer ou não comer. Se eu quero comer porque aquele brigadeiro é especial e eu gosto e ele cabe no meu plano, eu vou abrir essa sessão, vou comer e tá tudo bem. Mas se eu tô comendo porque eu tô cansada, ou porque tá conveniente, ou porque eu já lasquei com tudo no começo do dia, agora eu não tô mais nem aí, isso só vai te trazer culpa e fazer você entrar no ciclo do comer emocional. Percebe como é importante identificar e responder por quê? Identificar por que eu tô comendo para você tomar uma decisão mais consciente sobre comer ou não. Então, ter uma resposta a esses pensamentos é o que ajuda. Identificou, pensei, então vamos lá, quebrar, já identificamos por que o pensamento sabotador, ele é o primeiro ponto em que eu quebro esse ciclo. Porque concorda que se eu já respondo aqui ao meu sabotador, acabou, quebrei o ciclo, não comi. Ou comi e tudo bem, não iniciei, mas eu tomei uma decisão, é aí que eu tomo a decisão, ok? Como eu faço isso? A sua resposta, ela precisa ser coerente com a sua meta. Então avalia qual é a minha meta na situação. No exemplo da Juliana que eu dei para vocês, a meta na situação era fazer o relatório, para ir almoçar na casa dela o mais rápido possível, na casa da mãe dela o mais rápido possível. Comer aquele mousse, parar para comer aquele mousse, ajudava ou atrapalhava a Juliana na meta dela? Atrapalhou. Além de retardar, né, aumentar o tempo em que ela estaria ali fazendo o relatório, ela saiu do plano, sendo que logo ela ia comer e podia, de repente, até na casa da mãe, escolher por uma exceção melhor, sem a conveniência e sem a emoção desconfortável presente. Então a meta dela não ajudou. Naquele momento, como Juliana podia ter respondido? O que eu preciso agora é terminar meu relatório. Comer não vai me ajudar. Toma uma água com gás, uma água com frescurinha que eu ensino vocês a fazerem. Toma um café, enfim, foca no relatório. Uma dica que eu vou dar para vocês também, coloca a lombadinha do daqui a pouco eu como. A lombadinha do daqui a pouco eu como é o seguinte, eu tô com vontade, como não como, tô ali no meu pensamento sabotador, é um sabotador, não é? Falei, quer saber? Eu vou terminar esse tópico aqui, eu vou terminar essa folha aqui, aí eu decido. Você colocou uma lombada. Nessa lombada, você tem tempo de assimilar, de perceber o que está acontecendo, de qual é o pensamento sabotador, se é um pensamento sabotador, se o desejo permanece ou se é só um impulso. Isso vai te ajudar muito.
ok? Então, 2 dicas aqui, ó, para quebrar esse ciclo aqui, no pensamento sabotador. Identificar e ter uma resposta pronta para ele e colocar a lombadinha do daqui a pouco eu faço. Segundo ponto para quebrar o ciclo do comer emocional, o acesso. Não deu. O desejo veio, o meu pensamento sabotador me deu a permissão e eu vou comer. Se o mousse não tivesse na geladeira? Então, dificultar o acesso do que não está no seu plano é o segundo passo para quebrar o ciclo do comer emocional. Se o que não está no seu plano não tiver à mão, você tiver que buscar por algo, você tenderá a se manter no plano e não continuar no ciclo, quebrar o ciclo por aí. Então, ó, a dica que eu dou para vocês aqui neste ponto. Sabe aquela coisa antiga que todo mundo fala, emagreça a sua geladeira, emagreça a sua despensa? É mais ou menos isso. Eu não gosto muito dessa ideia de emagreça, porque a gente não quer restringir. Mas não ter à mão, não ter na conveniência aquilo que não faz parte no seu plano, vai te ajudar nesses momentos. Então, busca por alimentos e por abastecer a sua casa, tá na conveniência aquilo que está no seu plano e não o que está fora do plano. Vamos agora para o terceiro ponto em que você pode quebrar o ciclo do comer emocional. Vamos imaginar, tá? Tô chateada porque não queria, tô frustrada porque não queria estar fazendo esse relatório, eu já devia ter feito, mas não deu. Veio o desejo, associei que eu preciso aliviar o meu desconforto com comida. Veio o desejo pelo mousse. Pensamento sabotador, como não como, nossa, quer saber, eu mereço, eu vou comer. Passei pelo sabotador, não consegui romper aí. O mousse tá na geladeira, não devia estar, mas tá na geladeira. Foi lá, pegou o mousse, comeu como se não houvesse amanhã, lascou. Qual é o ponto que reinicia o ciclo do comer emocional? O ponto que reinicia o ciclo do comer emocional é esse aqui, a culpa. Se a gente quebrar o ciclo aqui, não funcionou, tá? Quebrei o ciclo aqui, não senti culpa. Esse é o terceiro e último recurso que você tem, se você passou por todos os outros, é não se culpar. Seja gentil. Sempre dá certo? Não tem hora que a gente escapole? Não tem hora que a gente não consegue? Tem. E esse é o primeiro ponto, assumir que nem sempre eu vou conseguir. E que tá tudo bem quando isso acontecer. Eu não preciso me culpar, não preciso me sacrificar ou me martirizar. Porque se eu fizer isso, só vai retornar nos pensamentos, na emoção desconfortável, no desejo, um novo pensamento sabotador, o acesso facilitado, o comer demais, a culpa de novo e tudo de novo. Caí no ciclo e aí eu passei o dia comendo pelas minhas emoções e não por minhas escolhas. O aplicativo de delivery é uma grande sabotagem, gente, porque é um clique. É muito mais fácil eu clicar ali e chegar na minha casa do que eu preparar, cozinhar, lavar, não é? Então, assim, dificulta o acesso do que não está no plano. Esse livro aqui da Brené, ó, eu adoro. Mais forte do que nunca. Ela diz assim, ó, que não importa quantas vezes a gente cai. O que importa é como nos levantamos de cada uma dessas vezes. E é isso que eu quero deixar para vocês. Gente, não tem problema se você falhou, não tem problema se você escorregou. Levanta e volta de onde você parou. Não reinicie o ciclo, você tem essa chance. Você pode estar agora me ouvindo falar e se perguntando o seguinte: ai, Aline, mas comigo não acontece assim. Você está falando aí, até faz sentido, mas comigo não acontece assim. Quando eu vejo, já foi. Eu nem penso, eu nem percebo, nem sei o que eu pensei quando eu vi, eu já tô comendo. Eu vou garantir para vocês, que esses processos que antecedem o comer acontecem. Você pode não estar percebendo, mas eles estão acontecendo.
de verdade. E o que eu estou propondo para vocês aqui é que passe a tornar estes processos conscientes. Lembra, o comer é o comportamento, ele é o final da cadeia. Então eu penso, sinto e me comporto. Só que entre o sentir e o me comportar, eu tenho alguns outros processos, que é o desejo, o pensamento sabotador e o acesso facilitado. Se eu conseguir mexer nisso, eu consigo brecar o meu comportamento, eu consigo conter o impulso. Então, você pode ainda não ter a habilidade desenvolvida para perceber e controlar esses processos, mas eu garanto que eles acontecem e eu garanto que é possível dominar a habilidade para conseguir responder a eles e quebrar o ciclo. Porque aí, sabe qual é o pensamento que vem? É o tudo ou nada, né? Ai, já caí mesmo, quer saber? Nossa, não sirvo para isso. Esse final de semana não vou, porque aí fica muito desconfortável ele lidar com minha falha, com meu fracasso, com a minha culpa. E aí eu desencano, eu me esquivo de enfrentar, desistindo de me manter na meta, desistindo de me manter no plano. Então esses processos acontecem, embora você ainda não consiga perceber, eles estão acontecendo. E a minha proposta é que você comece a perceber esses processos acontecendo para conseguir, de fato, fazer escolhas conscientes. Outra coisa que você pode estar pensando, ai, Aline, isso não vai funcionar comigo. Não funcionou até hoje. Aí tem mais um sabotador, né? Previsão negativa do futuro. Você tem bola de cristal? Você já tentou? Você já tentou usando essas estratégias que eu estou propondo para você? Será? Vamos tentar de novo? E de novo? E de novo? E quantas vezes você precisar para adquirir essa habilidade? As habilidades, elas não são adquiridas de A para B. Eu preciso aceitar o processo, eu preciso aceitar o caminho. Então comece a fazer. Se o resultado da primeira vez não for o que você espera, tá tudo bem, não se culpa. Faz de novo. Se tentar de novo e não der certo, não se culpa, faz de novo. Outra coisa que você pode estar pensando, eu não me culpo quando escorrego. Gente, eu escuto isso, assim, eu tenho alguns pacientes que falam assim, mas eu como e não tô nem aí, nem me culpo. Ótimo, não é mesmo para se culpar, tá bom? Não quero que vocês se culpem. Talvez a culpa seja uma emoção que, se você comeu demais, no primeiro impulso ela vai estar presente. Sabe por que a culpa vai estar presente? O que eu estou propondo para vocês é identificar e não perpetuar isso. Mas a culpa vai estar presente, porque a gente se sente culpado quando a gente viola alguma regra nossa. Quando eu sinto que eu violei alguma regra que eu estabeleci para mim mesma. O que eu estou dizendo para vocês é identificar a culpa e não ceder a ela, não deixar ela perpetuar. Não sentir a culpa é possível que não esteja planejando bem, ou não esteja se propondo a algo coerente com a sua meta. Então é isso que a gente precisa avaliar. Se a culpa estiver presente, tá tudo bem também ela tá presente, ela faz parte, ela tem a função ali de te dar um alerta de que as coisas não saíram como deveriam, ou como você acredita que deveria. Mas eu não preciso perpetuar. Se ela não tá ali, se eu não sinto culpada quando eu como demais, talvez você não esteja sendo muito sincero com as suas metas. Talvez você não esteja estabelecendo metas para você naquele momento. Então, o que eu preciso fazer a partir de hoje? Primeira tarefa, vou pedir que vocês passem a anotar, perceber e anotar os seus pensamentos sabotadores. Quais são? Como que você vai fazer isso? Percebeu que tá na dúvida como não como? Quando você tá naquele conflitinho, sabe? Diante do petisco, diante da bebidinha, diante do docinho. Será que eu como não como? Tenta perceber qual é o pensamento que te dá a permissão de comer. E aí, anota no seu notas de celular, faz um áudio para você mesmo, ou percebe, a hora que chegar em casa, anota em algum papel, em alguma coisa que possa te ajudar. Por que eu quero que vocês anotem o que acontece, quais os pensamentos que levam vocês a comer? Porque a gente tende a ter um padrão.
E se você perceber, depois você for ler, né, os seus principais pensamentos sabotadores, você vai encontrar um padrão. Você vai saber se o que mais acontece é o tudo ou nada, se o que mais acontece é o da irrelevância, se o que mais acontece é o mágico. Mas a tarefa é identificar, anotar os principais pensamentos sabotadores e já formular uma resposta alternativa para ela. Quando eu sei o que dizer para mim mesmo na hora que o pensamento sabotador vem, fica mais fácil responder a eles e quebrar o ciclo. Segunda tarefa, vamos mexer no acesso. Organização e planejamento. Tenha a conveniência, aquilo que está no seu plano e dificulte o acesso do que não está. Então, a partir de hoje, segunda-feira ainda, vai lá, faz uma lista do que você precisa ter, seleciona, pega os alimentos que não fazem parte do seu plano, guarda em uma prateleira separada, na geladeira ou na sua despensa, reserva, olha, isso divide, faz uma classificação visível do que faz parte do plano e do que não faz, certo? Desinstala o app do delivery. Se você precisar, liga ou instala, faz o pedido, porque aí já é aquela lombadinha. Se eu precisar instalar o app ou ligar, talvez eu repense, consiga identificar o meu sabotador e não caia nele, ok? E a terceira e última tarefa, quem não tem culpa não precisa de desculpas. A partir de hoje, nada de culpa. Escorregou? Percebe onde escorregou, vê se foi no sabotador, se for no acesso e da próxima vez tenta reparar o que fez você escorregar para não acontecer de novo. Anota aí, ó. Quem não tem culpa não precisa de desculpas. Nada mais de se culpar. Não importa quantas vezes você cai, o importante é como você se levanta de cada uma delas. Dica da Psi, hein?